Em uma semana a gente perde 2 zagueiros para o jogo contra o Ipiranga. Além disso, tem uma coincidência triste e que, enfim, já que as coincidências têm se jogado ao contrário do Confiança nessa temporada, que ela joga a favor, você vai entender isso. Seja bem-vindo a mais um Giro de Notícias aqui no canal Dragão de Aracaju. Meu nome é Mike Gabriel e vamos que vamos falar das principais notícias pré e pós-derrota do Confiança para o Náutico. Lembrando que não houve ainda a coletiva, pelo menos quando estou gravando esse vídeo, não teve a coletiva com o técnico Mazzola Júnior, por isso não tem react da coletiva. Mas, assim que a coletiva for feita, eles tiveram problemas técnicos lá no após o jogo contra o Náutico, a gente vai fazer o react da coletiva aqui, como a gente costuma fazer após cada um dos jogos. Beleza? Então, vamos lá fazer um vídeo curtinho aqui, falar sobre as notícias do Confiança, mas antes disso, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações caso ainda não tenha feito. Se já o fez, você tem a minha gratidão. Você tá aqui, ó, no meu coração. Valeu. Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todo mês e ajuda a gente a manter tudo isso aqui e ainda participa do nosso grupo de WhatsApp. Beleza? Então, vamos lá falar de notícias do Dragão. Primeira notícia do dia não é uma notícia boa, na verdade hoje não tem nenhuma notícia boa. E o cara vai chorar por causa de jogo, aí. Oxi, é só jogo só, menino, não tem isso não. O Confiança perdeu sua 4ª partida seguida com essa derrota para o Náutico. E a última vez que isso aconteceu, a gente foi rebaixado, aconteceu justamente na Série B de 2021. Essa derrota fez aumentar um histórico bem ruim. Confiança perdeu para o Floresta, para o Figueirense, para o CSA e agora para o Náutico. E a última vez que isso aconteceu foi em 2001, quando nós tivemos 6 derrotas consecutivas. Mesmo com a chegada de Luizinho Lopes fazendo uma campanha belíssima, não deu e a gente acabou sendo rebaixado para a Série C daquele ano. Será que esse ano a coisa vai se repetir? Por outro lado, a gente tinha algumas místicas que foram quebradas esse ano. A gente já tinha uma invencibilidade grande no Figueirense e perdemos. Nós tínhamos uma invencibilidade grande do Náutico e também nós perdemos. Ou seja, se as místicas estão se quebrando, que a mística das derrotas seguidas também se quebre e a gente continue na Série C para o ano que vem. Quem sabe, né? Já que estão falando aí de coincidências, as coincidências estão tendo nos favorecido. Que siga dando ao contrário também nessa questão das vitórias, das derrotas. E agora falar de Robson. Robson é expulso no banco de reservas, meu Deus do céu, e acaba virando desfalque para o Confiança na Série C. O Confiança perdeu. O Robson ele tinha sido substituído porque sofreu uma lesão no intervalo do jogo contra o Náutico. Provavelmente foi uma lesão. Só que ele foi expulso no banco de reservas após se levantar bruscamente, incomodar ou ofender a arbitragem diante ali da área técnica. O jogador, quando é substituído, ele pode ficar na área técnica, inclusive ou a súmula diz, ou relatos, enfim, que Robson precisou ser escoltado pela PM para ir para os vestiários após essa expulsão. Assim, Robson é desfalque para o Confiança no jogo contra o Ipiranga. Robson que vem entrando bem, vinha sendo titular em algumas partidas, porém parece que o homem é esquentadinho. Já é a segunda vez que ele é expulso por bobagem assim, e é a segunda vez que ele desfalca o time após uma expulsão. Aí com isso, Confiança que agora vai ficar só com Rafael, Adrian e Afonso, já que Diego Ivo também não está mais no clube. Ou seja, em uma semana a gente perdeu Diego Ivo e perdeu Robson, 2 zagueiros importantes. Diego Ivo não faz mais parte do Confiança e Robson agora por suspensão. Robson, meu filho, bota a cabeça no lugar, esfria essa cabeça, porque não dá para você ficar sendo expulso toda hora, principalmente por reclamação. Então, que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Ficou entusiasmado demais. Reclamar com o árbitro, eu nunca vi mudar a situação de nenhum jogo. Então, não adianta reclamar. O jeito é melhor baixar a cabeça, xingar sozinho e vida que segue.
Agora vamos continuar falando de zaga. Confiança anunciou, antes do jogo contra o Náutico, não sei exatamente o dia porque eu estava aí em off, a rescisão com o zagueiro Diego Ivo. O clube informou que a rescisão aconteceu em comum acordo entre as partes. Diego Ivo fez 17 jogos no Confiança, 16 como titular. Foi campeão sergipano, fazendo uma atuação brilhante no último jogo da final, aquele jogo onde a gente estava com um a menos, sendo pressionado o tempo todo, e conseguiu ali ser um paredão junto com o outro, todo o sistema defensivo do Confiança, e não deixando nada passar do Sergipe. Só que chega a Série C, ele é titular nos 3 primeiros jogos, vem alguns reforços e ele acaba perdendo espaço. Ele foi titular nos 3 primeiros jogos da Série C. Foi titular no empate contra o Londrina. O gol que nós sofremos, ele não teve culpa, foi uma falha do goleiro. Depois, na vitória contra o São José, lembrando que vencer o Zequinha lá é bem difícil, né? Tudo bem que essa temporada eles não estão tão bem assim. Nós sofremos um gol nessa partida do São José e aí realmente foi uma falha. Não foi uma falha tão grotesca, mas foi sim uma falha de posicionamento ali, talvez de um pouco mais de ímpeto de Diego Ivo, que deixou o cara entrar ali de qualquer jeito na nossa defesa. E nós depois tivemos um jogo contra o Tombense, onde nós perdemos por 2-0, sendo que Diego Ivo teve uma participação bem pequena no primeiro gol, num lance ali na intermediária que ele poderia ter cortado, mas a grande falha foi do goleiro, que aceitou um chute de fora bem defensável, e no segundo gol a falha foi do Felipe Borges, que tentou recuar para o goleiro e acabou dando de presente para o jogador do Tombense. Ou seja, Ivo fez 3 jogos, com 4 pontos, metade dos pontos que a gente tinha, não teve nenhuma falha clamorosa para perder o espaço. Ivo era uma liderança dentro do time, ele vinha de uma reta final do Campeonato Sergipano fantástica, lembrando que o Itabaiana, que hoje está indo bem na série C, não conseguiu fazer, na Série D, desculpa, não conseguiu usar seu jogo de chuveirinho muito por conta do bom posicionamento, do bom corte de cabeça de Diego Ivo. E a final do Sergipano eu já falei. Então, ainda que poderia realmente ter um jogador melhor, enfim, a saída de bola dele não era tão confiável, de vez em quando ele dava umas pichotadas, mas frente ao que substituiu, frente ao que estamos vendo em campo agora, acho que realmente a saída de Diego Ivo não faz nenhum sentido se ela foi por questões técnicas. Repito, Diego Ivo talvez não fosse o melhor zagueiro que a gente viu nos últimos anos, mas estava longe também de ser o pior, e os números dele mostram que talvez se ele tivesse uma continuidade com a dupla com o Rafael, que jogou a temporada quase toda, estava entrosada, talvez a gente tivesse um retrospecto defensivo bem melhor. Depois de um mês sem atuar, Diego Ivo, inclusive por conta da suspensão de Robson, que eu já falei nesse vídeo, ele volta contra o Figueirense. A gente toma 2 gols. Eu não assisti esse jogo, eu não sei o quão participação ele teve nesses gols, mas aí o time já estava em crise, já eram 2 partidas, já era pós uma derrota contra o Floresta, já vinha aí um Figueirense embalado, enfim. O fato é que perdemos um zagueiro por questões muito menos técnicas e mais políticas da gestão de grupo dentro do Sabino Ribeiro, um zagueiro que os números mostram que talvez, se estivesse atuando, poderia ter o Confiança estar em melhor situação em relação ao que está hoje. De qualquer sorte, nós agradecemos a Diego Ivo pela grande atuação que ele teve na final do Campeonato Sergipano, pelo título Sergipano, por ser um líder, um capitão de fato ali daquele time, e desejamos a ele boa sorte no prosseguir de sua carreira e que ele seja feliz. Valeu, Ivo, e vamos que vamos. É isso, turma. Esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Notícias ruins. Vídeo mais curto ali, mais pra gente se manter atualizado. Em breve, assim que estiver disponível, react da coletiva com Mazola Júnior. Vamos ver o que Mazola achou dessa partida contra o Náutico. Mais uma vez, não assisti o jogo, estavam em compromissos familiares, mas eu já ouvi até bons relatos do primeiro tempo. Vamos ver aí o que ele consegue extrair e o que a gente pode esperar para o jogo contra o Ipiranga. Até lá,
Vá deixando seu comentário aí, o que é que você acha das notícias de hoje, dê uma dica aí para Robson esfriar a cabeça e mande mensagens de carinho também para Diego Ivo. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e